tudo bem? Mais um vídeo, tá? Dando continuidade ao assunto Segundo Reinado. E agora, parte já nem sei mais qual. Mentira. Na verdade, parte 2. Guerra do Paraguai. Nós vimos, né, nas nossas últimas aulas, que o Dom Pedro II, né, ocorreu o golpe da maioridade, no qual ele, com 14, 15 anos, assume o Império Brasileiro. E no último vídeo eu falei quais foram as suas principais medidas, né, as primeiras medidas, assim que ele se torna imperador. E agora eu vou falar de outro marco, tá, durante o Império de Dom Pedro II, que foi a Guerra do Paraguai, que ela vai modificar muito a história do Brasil. Então, o Brasil pós-Guerra do Paraguai vai ter muita influência do que ocorreu ali, dos ideais que vão surgir ali. Tá, então vamos relembrar um pouquinho, entender a história, para saber como ocorreu a Guerra do Paraguai, que é muito comentada. Vamos lá, né? A Guerra do Paraguai, ela vai envolver Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, óbvio, né? Então esses 4 países estarão envolvidos nessa guerra. Tá? O motivo vai ser as disputas pelos rios da Bacia da Prata, que todo mundo fala os rios da Bacia da Prata, mas que rios eram esses? Eram os rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Então esses 3 rios eram o motivo da disputa desses 4 países. Por quê? Por que os rios eram tão disputados? Vamos lá, né? Na verdade, os conflitos já existiam assim desde a época colonial e vai ficar mais aflorado depois da independência do Brasil, tá? E do Paraguai. E os rios serão esse motivo de disputa porque os países precisavam desses rios para o seu comércio marítimo, para levar as mercadorias aos locais mais distantes, passar pelo Oceano Atlântico, enfim. Então, os rios era o grande foco do comércio. Tá? Então, por isso vai rolar essa disputa pelos controles desses rios. O Paraguai, ele não tinha acesso direto ao mar, né? Sem acesso direto ao mar, então ele, assim, dependia muito desses rios por causa disso, né? Então, para ele era crucial. E Uruguai, Brasil e Argentina também tinham interesse nesses rios devido à navegação. O Brasil, por exemplo, né, usava esses rios para levar as mercadorias do Mato Grosso para o restante do país. Então, era feito pelos rios, não, né, por terra, pelos nossos territórios, que era mais demorado. Então, o Brasil usava os rios para levar as mercadorias do Mato Grosso, que era, né, de interesse dali, para os outros locais do país. Vamos relembrar um pouco para a gente poder entender como esse conflito começa, tá? Então, assim, a gente vai voltar um pouquinho antes da época de Dom Pedro em si, né, o que acontecia. Muitos fazendeiros, tá, levavam, né, criavam gados no Uruguai e depois vinham para o Brasil pagando, assim, taxas baixíssimas de imposto. E isso era muito bom para o Brasil, né, porque o imposto era barato. E aí vai começar uma pequena treta relacionada a isso já no governo de Dom Pedro II. Tá? Em 1864, o presidente do Uruguai, Bernardo Berro, vamos entender essa parte que é aí que tem origem ao conflito. O Bernardo Berro era do Partido Blanco, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o valor do imposto, ele vai acabar com essa treta aí de gado do Uruguai vir para cá com valor baixo, ele vai aumentar o valor. E isso para o Brasil era ruim, o Brasil já de Dom Pedro II, né? Então isso para o Brasil era muito ruim. E o que o Brasil vai fazer? O Dom Pedro II, como resposta, né, vai apoiar para o governo do Uruguai um cara chamado Venâncio Flores, que era de outro partido. O partido era o Partido Colorado. Então, Dom Pedro II vai dar apoio para o Venâncio Flores, que era do Partido Colorado, que ia continuar baixando o imposto, né, do gado e qualquer outras relações comerciais com o Brasil. Então, lógico que o Dom Pedro apoiou esse cara, que era do partido que favorecia a ele. E onde estava o Paraguai nessa treta toda até agora? Vou explicar, vai entrar na história agora. O Paraguai tinha como presidente um ditador chamado Francisco Solano Lopes. E o cara era mega autoritário, tá? E ele vai se aliar ao Blanco lá do Uruguai, aquele partido que era contra, né, o Brasil, que tinha aumentado o imposto, aquele auê todo. Então ele entra aí, nessa história, né, dando apoio ao Partido Blanco, tá, que era contra os negócios do Brasil, que atrapalhava. Porque ele também tinha as mesmas ambições, então por isso que ele queria dificultar o nosso lado. Né? Em novembro de 1864, tá, o Lopes vai romper relações diplomáticas com o Brasil em definitivo, tanto que ele vai aprisionar um navio brasileiro no Rio Paraguai, para vocês verem a treta como já estava rolando. Em seguida, tropas do Paraguai, ó o desenrolar aí, a treta começando.
tropas do Paraguai vão invadir o Mato Grosso e daí vai pedir para a Argentina, né, deixar passar pelo seu território para poder chegar até o Uruguai, para poder causar um auê básico ali, né? A Argentina não vai deixar eles passarem pelo seu território. Então Solano Lopes vai declarar guerra também à Argentina. Então agora já são dois, Brasil e Argentina contra o Paraguai. E aí você pergunta, e o Uruguai tá onde nessa história? E o Uruguai aonde que tá nessa história? O Uruguai, né, passou-se o tempo e está sendo administrado pelo Venâncio Flores, que era do Partido Colorado. Aquele que foi apoiado pelo Dom Pedro II. Então agora o Uruguai tem um presidente que é, né, em acordo com o Brasil e contra o Solano Lopes do Paraguai. Porque quem o Solano Lopes apoiava era o outro candidato do Partido Blanco. Então o Uruguai entra agora nessa história, com um opositor no poder do Solano Lopes, tá? O ataque do Paraguai ao Mato Grosso aqui no Brasil, né, e a Argentina vai acabar levando o Brasil e a Argentina a fazer uma aliança, tá? De em comum acordo contra o Paraguai. Essa aliança vai ocorrer em 1865, tá? Vai ser chamada de Tríplice Aliança e vai reunir Brasil, Argentina e Uruguai, os três países contra o Paraguai, contra um país só, de Solano Lopes. Então você já reparou que tá meio desigual isso aí, 3 países contra 1. Embora não fosse bem treinado, gente, o exército do Paraguai não fez feio, tá? Saiu em vantagem, causou um auê, causou um rebuliço e deixou o pessoal meio assim, epa, o que tá acontecendo? Porém, tá? Eram 3 países contra 1. E o avanço do Paraguai vai ser detido numa batalha chamada Batalha da Riachuelo, tá? Que vai ser vencida pela Tríplice Aliança, né? Brasil, Uruguai e Argentina. A guerra em si termina em 1870 com a morte do Solano Lopes, né? Então, acabou o auê todo. E é com a derrota do Paraguai, né? E ao longo do tempo vai surgir várias versões para essa guerra. Assim que acaba a guerra, vem a primeira versão de que foi uma guerra contra o autoritarismo do Solano Lopes, que era um ditador que queria atrapalhar os outros países. E os outros países, Brasil, Argentina e Uruguai, eram os países, né, com valores liberais, né, que queriam algo mais democrático, vamos dizer assim. E o Solano Lopes não queria nada disso. Então teria sido esse o motivo da guerra. Mas com o passar do tempo, outras histórias vão surgir. Na década de 1980, vai surgir uma nova historiografia sobre a Guerra do Paraguai, que já vem com uma visão um pouquinho diferente, tá? Que, na verdade, o conflito passou a ser analisado como um fruto das disputas entre os países da região e o caminho escolhido para se consolidarem como estados nacionais, né? Esse conflito, gente, foi muito, super, hiper, mega sangrento. Muito. Para vocês terem uma noção, de 100 mil a 300 mil pessoas, tá, morreram isso do Paraguai. Não tem uma quantidade específica, porque naquela época era meio complicado e tal. Então estima-se, né, que de 100 mil a 300 mil pessoas morreram. Gente, é como se fosse 1/3 da população do Paraguai. Muita gente. Assim, tentando mostrar isso para vocês, vai chegar uma parte da guerra que o Paraguai já não vai ter adulto para poder guerrear. Então eles vão começar a recrutar adolescentes de 15, 16, 14 anos para ir para a guerra, né? Então muita gente vai ser morta no Paraguai. E isso vai causar, né, num futuro uma queda drástica na economia do Paraguai, porque vai faltar trabalhador, né? Para o Brasil, depois da guerra, 2 pontos vão chamar muito a atenção. Primeiro, o fim da escravidão. Porque os escravos que foram lutar na guerra, eles tiveram como promessa a sua liberdade. E eles voltam para casa livres. Porém, seus familiares e amigos continuavam sendo escravos. Então, o tema fim da escravidão vai ficar muito aflorado pós-guerra do Paraguai. E o exército também vai voltar descontente, porque o exército saiu vitorioso, tá lindo e belo, e volta para o Brasil e não ganha nada. Nem o muito obrigado do imperador. Então, o exército também vai voltar insatisfeito. E vai começar, sabe, a pensar na ideia de proclamação da república. E é o que vai acontecer, gente, futuramente. O exército, tá, que vai, num futuro não tão distante, organizar tudo para a nossa proclamação da república. Então, 2 coisas que acontecem, tá, tempos depois, começam a surgir, a ideia fica mais aflorada pós-Guerra do Paraguai. Então, hoje o assunto foi somente Guerra do Paraguai. Espero que vocês tenham entendido, porque eu vou explicar passo a passo
os próximos momentos do segundo reinado, pra não ficar difícil, tá bom? Então, beijos e até a próxima.